E aí, gente, beleza? Estamos chegando aqui no final da nossa prova já. Então vamos para as últimas questões. Questão 13, considere a função real f definida por f de x igual a elevado a x com a pertencente ao intervalo de 0 até 1 exclusive. Sobre a função real g definida por g de x igual a módulo de menos b menos f de x. Se não tem o módulo, talvez tenha sido por isso. Com b pertencente ao intervalo de menos infinito até menos 1. É correto afirmar que... E aí fala sobre a função. Então, pensando na letra A. A letra A diz que a função possui raiz negativa e igual a log de menos b na base A. Bom, g de x sendo zero nos dá quem é a raiz. Quando g de x é zero, veja que fica o módulo de uma coisa igual a zero. Isso significa que a gente pode se livrar do módulo, porque se o módulo de uma coisa é zero, essa coisa tem que ser zero. Não existe menos zero. Então, para a gente achar a raiz de g de x, a gente iguala a zero, e aí um módulo igual a zero significa que o que está lá dentro também é igual a zero. Então, módulo de menos b menos f de x igual a zero, logo menos b menos f de x igual a zero, logo f de x igual a menos b. Por isso que, como f de x é a elevado a x, fica a elevado a x é igual a menos b. Tudo bem? Se a elevado a x é igual a menos b, então x é igual a log de menos b na base a. X é um número que, quando a eleva a ele, dá menos b. Tudo bem? Então, a primeira parte da letra A está provada, que a raiz é igual a log de menos b na base A. Basta saber se essa raiz é negativa. E, de fato, o menos b é maior do que 1, porque o b... até porque não teria como ser negativo, né? O menos b, como o b está entre menos 1 e menos infinito, o menos b vai ser maior do que 1, vai estar entre 1 e infinito. Ele vai ser maior do que 1. E o a está entre 0 e 1. Então, eu garanto para você que o x é negativo. X é menor do que 0. Independente de quem sejam a e b. Tudo bem? Porque é um número, o a é um número entre 0 e 1, é um número do tipo, é uma fração, né? Menor do que 1. Então, para você elevar ele a algum número e esse número e gerar um número que é maior do que 1, ele vai ter que ter, o x vai ter que ter um fator negativo para o cara inverter, entendeu? Para o a elevado a ele inverter e se tornar um número maior do que 1. Tudo bem? Se tu não aceita bem isso, tenta pensar pelo gráfico, pô. Tenta pensar pelo gráfico. Esse aí é o gráfico de uma função qualquer da forma a elevado a x com o a entre 0 e 1. Tá? E aí, por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vai ter que pensar também... A gente não tem, né? A gente poderia só marcar a letra A e ser feliz, que é o que você faria na prova. Mas você precisaria, se não achasse a letra A, você precisaria pensar nas outras três. E a gente tem que achar que são incorretas as três afirmativas. Que ela é crescente, que no caso, a função g é crescente em todo o domínio, possui valor máximo e é injetora. Então, essa daí é a função a elevado a x de forma genérica. Essa função vermelha que apareceu aí é a função menos b menos f de x genérica, com b genérico. Então, ela é dessa forma aí. Ela parece a outra espelhada. Bastante. E, bem, ela é crescente em todo o seu domínio, ela não possui um valor máximo exatamente, mas ela tende para um valor máximo e ela é injetora. Só que eu não quero ela, eu quero o módulo dela, que é o módulo de menos b menos f de x. E aí, você fica com isso. Essa função ela não é crescente em todo o seu domínio por causa desse intervalo aqui. Ela não possui valor máximo, porque esse pedaço aqui tende para o infinito.
e ela não é injetora, porque justamente você tem vários valores de x, vários pares de x que dão o mesmo y. Então, por uma análise puramente gráfica e baseada em valores aleatórios, você confirma, só pelo comportamento da função, você confirma que ela é decrescente para um determinado intervalo, ela não possui valor máximo, ela possui valor mínimo, que é justamente o zero, o ponto em que o módulo passa a atuar, e não é injetora por causa daquilo que eu falei, de você ter pares de x's que dão o mesmo y. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido útil para vocês, e vamos seguir.